Imagina viver em um país onde 94% dos jovens dos 15 a 24 anos estão desempregados, onde 78% da população de 15 anos mais estão desempregados. Estamos a falar de 6 milhões de pessoas desempregadas em um universo de 8 milhões de pessoas. Para simplificar, 2 em cada 10 pessoas apenas têm emprego. E neste país, o governo aponta algumas causas para este desemprego, enquanto economistas e críticos apontam outras causas para este desemprego. Estas pessoas são conhecidas como são vendedoras de rua, trabalhadores independentes, donos de pequenos negócios e trabalhadores por conta própria. O governo diz que as causas para este desemprego são a demografia, estamos a nascer muito, ou seja, o crescimento da população não está a acompanhar o desenvolvimento econômico e não só. A dependência ao petróleo, o governo vem apontando a dependência ao petróleo e a falta de diversificação já há algumas décadas, mas que até hoje não se resolve. A economia informal é tida como sendo também uma das causas desse desemprego, ou seja, estamos na informalidade por causa da informalidade, que redundância, que tautologia. A qualificação de quadros também é uma das causas apontadas pelo governo, ou seja, as pessoas do país precisam formar-se para responderem aos novos desafios do país. E vamos olhar para o sistema de educação, falaremos sobre esse problema no próximo vídeo. A fraca industrialização, produzimos pouco, razão pela qual há pouco espaço para trabalhar. Não há transformação do tomate, da mandioca, da soja, do milho, do arroz que nós produzimos. A dívida interna e externa, a dívida global do país é um dos fatores que o governo aponta como sendo catalisador, aquele que desvia grande parte dos fundos públicos que devia ser aplicado claramente no investimento e a criação de emprego. E também o governo não descarta apontar, sempre que possível, as heranças da guerra, da colonização como sendo as causas do desemprego no país. Mas, por outro lado, economistas e os críticos apontam a corrupção como uma das causas do desemprego no país, que está ligada à má gestão dos fundos públicos, aponta a concentração regional, ou seja, grandes investimentos na capital e abandono das demais províncias, a burocracia na criação de empresas, a melhoria no ambiente de negócio que faz com que muitos empresários fogem investir no país, inclusive os nacionais fogem investir no país, por questões de burocracia, corrupção, insegurança, energia, água e também, claramente, a inclusão. Era importante, dizem os economistas e os críticos, que todos os cérebros do país fizessem parte do processo criativo do país, não apenas as pessoas do partido A e não os do partido C, mesmo que sejam bons, não são incluídos no processo porque estes não pensam como nós. A inclusão é também um dos problemas que faz com que nós tenhamos até hoje, no quarto trimestre de 2025, uma taxa de desemprego completamente assustadora. Este país chama-se Angola. A questão que se coloca é: o que acontece com a população de um país que trabalha, mas não tem nenhuma segurança? Como é que se resolve esse problema do desemprego galopante no país? E por que razão os estrangeiros adoram Angola a ponto de dominarem a banca, a exportação, a importação, a alimentação e outros serviços no país? Apoie o canal, por favor, partilhando o vídeo, fazendo like, subscrevendo, porque assim, claramente, esse material aqui vai ser entregue a muito mais pessoas e eu também terei motivação de poder voltar para cá e trazer muito mais conteúdos. Faz like, subscreva, por favor. O seu like no pagamento do meu salário é a razão pela qual eu voltarei para cá amanhã a gravar mais vídeos em volta da economia, geopolítica, filosofia que envolvem a África, a Ásia, a Europa, o mundo e o não só. Quero também lhe convidar a ler os meus livros disponíveis na Amazon, estão aqui no meu site, o link, ou então no primeiro comentário está ali o link, podes comprar os livros diretamente. Também quero lhe convidar para vir para sermos comunidade, no grupo privado do WhatsApp, lá onde você receberá todos os dias uma lista dos principais acontecimentos do mundo, comentários meus e mais discussões várias sobre questões que envolvem economia, política, geopolítica e não só. Viver em um país onde 78% da população está desempregada é assustador, é melindroso e por isso é que nós estamos a ver cada vez mais nacionais a emigrarem porque têm medo do futuro, uma altura em que olhando para a direita e para a esquerda e para cima não conseguem ver perspectiva dentro do país. Quando os nacionais fogem, os estrangeiros chegam porque percebem ali oportunidades que os nacionais não têm. Ou seja, é preciso trazer trabalhos de
importação e exportação de comida, porque naquele país falta comida. Os nacionais não conseguem criar esses empregos porque é preciso o fundo inicial para iniciar qualquer negócio. Passo aqui a redundância. Consequência deste nível de desemprego galopante, críticas a governos aumentam, imigração de jovens aumenta, futuro sombrio se aproxima, ou seja, os jovens de hoje, dos 15 a 24 anos, dos próximos 15 anos, 40 anos, estarão cansados, precisarão de ajuda, de saúde ou de sustentabilidade. Esses jovens que hoje não podem ter um dia de folga para descansar, vão acumulando doenças, estresse, frustrações, e muitos não conseguem dar atenção àquela dor de cabeça, àquela dor de dente, àquela dor de estômago, àquela dor das costas, porque precisa trabalhar todos os dias, fazendo com que as doenças vão se acumulando e quando perceber do diagnóstico é tarde demais. O grande perigo vem com a segurança social. Cada vez mais, quanto mais velhos nos tornamos, quanto mais anos passam, mais próximos estamos da velhice, mais jovens, ou melhor, mais velhos teremos amanhã no estágio da pobreza. Assim como nós hoje vemos velhinhos de 70, 60 anos comerem nos contentores de lixo. Se nós não olharmos para esses jovens que estão desempregados hoje, o problema lá para frente será muito pesado para os cofres do Estado. Ou então podemos encarar um estágio de completo suicídio a nível da juventude ou então da vida adulta. Porque atenção, os jovens menos suicidam porque têm esperança. Aos 40, 50, 60, 70, a condição se for a mesma, já não há esperança. O suicídio aumenta ou então homicídio, ou claramente crimes vários e bárbaros. E quanto mais crimes, mais aumentam os custos do Estado, com o sistema carcerário, alimentação, formação, segurança, mais policiais. É melhor investir agora na educação dos jovens, nas oportunidades dos jovens, na inclusão dos jovens, na descentralização da economia para o resto das províncias do país, fazer com que hajam aeroportos, portos em toda a parte do país, concentrar tudo em Luanda. Vamos diversificar agora, incluir agora, ou esperar que amanhã tenhamos custos com marginalidade, com suicídios, com crimes, com ajuda social, e se calhar no momento em que teremos menos recursos naturais do que temos hoje, porque os recursos naturais, dizem os investigadores, são limitados. O que atrai estrangeiros no país é claramente as oportunidades que os jovens nacionais não conseguem resolver. Falta comida, os jovens não conseguem trazer comida, não conseguem cultivar, não conseguem importar, porque para cultivar e para importar você precisa de dinheiro. É preciso que eu tenha o primeiro emprego, faça a poupança, amanhã invista em algum negócio. Os estrangeiros olham-nos à distância, lá há oportunidades, porque eles, os que têm dinheiro, não estão investindo na agricultura, nos transportes, serviços mínimos. Nós vamos e fazemos. A informalidade que existe no país, razão pela qual 78% da população trabalha no mercado informal, faz com que seja fácil chegar no país, criar empresa, pagar salário e não pagar nenhum custo aos trabalhadores, e muito menos fazer contratos, colocar trabalhadores a trabalharem horas e horas sem fim, porque não há as leis. Ou há leis, mas todo mundo foge às leis. A informalidade é um bom negócio para aquele que quer aproveitar os trabalhadores, aproveitar a ilegalidade, aproveitar claramente o mundo nu em que nos encontramos. Enquanto os nacionais não dominarem os serviços e os produtos, a banca, a agricultura, a importação, a exportação, os carros, a medicina, a saúde, a investigação, o ensino, enquanto os nacionais não dominarem isso, os estrangeiros vão sempre chegar, porque os nacionais vão precisar desses serviços e produtos. Razão pela qual, se não existem nacionais a produzirem, porque não tem iniciativa financeira para o efeito, o estrangeiro vai chegar e vai fazer. E vai fazer pior, porque vai encontrar aqui a ilegalidade. Ou incluímos todos os nacionais no processo, ou esperemos pelas consequências duras que surgirão no futuro. E o que realmente me assusta é o seguinte: em um país com elevado índice de abstinência intelectual ou acadêmica por falta de acesso à escola e acesso ao trabalho, porque também se aprende ou na escola ou na empresa, trabalhando e exercitando, estamos a olhar para jovens que têm 30 anos, 35 anos e nunca trabalharam. E nunca foram para a escola, do ponto de vista ensino médio, ensino superior. O ser humano tem instinto para sobreviver, para conseguir buscar comida. Mas para conseguir criar riqueza, o ser humano precisa de formação, de experiência, de estar próximo dos ambientes. Razão pela qual eu digo que é o fim do trabalho para esta geração, neste país,
em função de várias faltas. Falta oportunidade de trabalho, falta formação. E mesmo amanhã, quando eu tiver face a face a robotização e eu quiser me adaptar ao ambiente, não vou conseguir me adaptar porque eu não tenho nenhum outro horizonte para criar coisas. Mas vou conseguir me adaptar para conseguir comer. Porque o ser humano tem um instinto de sobrevivência muito bem ativado. Tanto que alguns, para comerem, são capazes de acabarem com os outros. Temos trabalhadores, todos trabalham, mas não têm emprego. Razão pela qual são denominados como sendo trabalhadores invisíveis, porque estes não contribuem para as despesas do Estado, não contribuem para a sua própria reforma, estes não têm direitos, apenas têm deveres e obrigações. Você conheces alguém que é um trabalhador invisível? Põe aqui o seu comentário sobre como é que podemos ultrapassar esse problema para que nos próximos anos tenhamos índice de desemprego abaixo dos 2 dígitos, ou seja, 5, 6, 7, 8%. Subscreva, faça like, partilha, estamos juntos e até já.